Olá, colegas, muito boa tarde. O meu nome é Ricardo Cruz, eu sou um dos coautores do Marca a Página e hoje vamos falar um bocadinho neste webinar sobre as rubricas na aula de português e como adaptar essas rubricas para podermos manipular a informação que elas produzem a partir do trabalho que os alunos realizam em contexto de sala de aula. Portanto, o título do nosso webinar será a aplicação de rubricas na aula de português através de formulários em linha. Ora, as rubricas servem para quê? Porque é que nós propomos no Marca a Página a utilização de rubricas? Elas servem para responsabilizar os alunos no processo de aprendizagem, também contribuem para um acompanhamento instantâneo das tarefas, porque a rubrica e a atividade que nós propomos hoje será feita em sala de aula, é uma atividade de escrita, dentro do domínio da escrita, e, portanto, obviamente que é algo que acontece em contexto de sala de aula, com os alunos a trabalhar. As rubricas facilitam uma avaliação contínua, tendo em conta níveis de desempenho desejáveis. Finalmente, elas desenvolvem a metacognição dos alunos, uma vez que permitem que os alunos percebam o que é que estão a fazer e o que é que necessitam de fazer para obter um resultado final bom. Permite então que os alunos conheçam os critérios de avaliação das tarefas que lhes são propostas. Ora, temos aqui um exemplo de uma rubrica, de uma estrutura de uma rubrica, neste caso é uma rubrica de escrita, de um texto de opinião, é um excerto apenas, como podem ver, ela é composta de vários elementos, e de acordo com Ariane Cosme e outros, a estrutura da rubrica é composta pelos critérios, que estão aqui marcados com esta cor, são os indicadores com as dimensões a considerar no processo de realização da tarefa. Neste caso, como a tarefa é escrita e é um texto de opinião, nós colocamos como critérios as marcas de género desta tipologia textual, do texto de opinião, deste género textual, a pertinência da informação que é produzida pelos alunos, a estrutura e a coesão do texto e a correção linguística. E depois em cima temos os vários níveis de desempenho, os vários patamares, que vão desde o exemplar até ao bom e depois suficiente ou aquém das expectativas. Colocámos ali uma pilha, ela foi propositada para tentar que o aluno não percebesse, os alunos não percebessem que estávamos a fazer uma avaliação, mas sim um processo e a tentar enquadrar o desempenho de cada um dos alunos num patamar, mas sem estar com um caráter muito avaliativo. Estes patamares são níveis de desempenho em que o aluno se posiciona durante e após a atividade. Finalmente, temos os descritores, que explicitam o desempenho em cada um dos critérios. Eu gostava de vos mostrar a rubrica em formato Word. Temos aqui a rubrica, ela parece assim um bocadinho assustadora porque está com muita informação, o texto está muito compacto. Reparem que isto é uma folha que pode ser impressa e que pode ser dada aos alunos antes da proposta de redação do texto, e os alunos podem consultar os critérios e depois, no final, podem também consultar a rubrica e verificar em que patamar é que se posicionam. O que nós fizemos foi adaptar este texto, que está muito denso, para este formato, um bocadinho mais fácil de se ler para os alunos, permite de alguma forma que eles possam picar os vários aspectos dentro de cada um dos patamares, mas mesmo assim esta informação fica muito estática, ou seja, nós apresentamos ao aluno este documento, tiramos fotocópia antes da aula e mostramos ao aluno, ou podemos projetar na sala de aula, mas continuamos sem perceber exatamente, de uma forma minimamente fidedigna, como é que o aluno se posiciona. Ora então, a proposta que nós temos para hoje é converter este documento, converter esta rubrica e poder manipulá-la através de um formulário. Neste caso é um Google Forms, temos aqui um exemplo de um Google Forms, está vazio, e aquilo que eu vou fazer é, eventualmente, começar mesmo a criar aqui uma adaptação da rubrica. Ela já está aqui colocada, ok? E a nossa questão aqui, a nossa dúvida é como é que eu consigo pegar nesta informação que está aqui estática e colocá-la aqui no Google Forms de uma forma que seja interativa. Ora, o primeiro passo, nós vamos usar então este formato, e por uma questão apenas de formatação, porque se eu usar o formato da rubrica com
esta listagem eu não consigo depois inserir os dados todos no formulário do Google Forms. E quem diz Google Forms diz também Microsoft Forms, não tem necessariamente de ser a plataforma do Google. Portanto, o que é que eu faço? Tenho aqui o documento, um documento Word, normalíssimo, portanto, estou a preparar uma aula, não é? Uma rubrica para pôr na aula, e vou aqui então às marcas de género, que é o primeiro critério. Então, nós aqui começamos por pôr o título, pomos aqui rubrica, ok? Isto, no fundo, é aquilo que o professor faz para preparar esta aula. Neste caso, o domínio é da escrita, ok? E é, se não me engano, exatamente, é um texto de opinião. O que estamos a fazer depois pode ficar para todas as nossas turmas. Portanto, tem esta vantagem. Aqui vamos colocar em modo de escolha múltipla e vamos colocar aqui como primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas é o primeiro item, as marcas de género. Portanto, Ctrl+C, Ctrl+V para fazer o copiar e colar, ok? Então fazemos aqui as marcas de género e aos bocadinhos vamos construindo aqui o nosso formulário. Agora coloco o descritivo deste patamar, o copiar, ok? E ponho aqui exemplar, porque é o patamar mais elevado, ok? E agora vou buscar o descritivo aqui do bom e coloco aqui bom, ok? E agora vou buscar o descritivo do satisfatório e coloco aqui satisfatório. Reparem que isto é mesmo muito, muito rápido, ok? Satisfatório e a mesma coisa, ok? Ele aqui não está a conseguir aceitar muito bem. Há aqui uma questão qualquer, mas eu, entretanto, posso-vos mostrar como é que ela vai ficando construída e fica assim deste género, ok? Portanto, temos uma primeira pergunta, marcas de género, exemplar, bom, satisfatório, aquém das expectativas, e esta informação corresponde a esta informação que está aqui, ok? Marcas de género. É a primeira pergunta, digamos assim, que na verdade não é uma pergunta. Depois temos a pertinência da informação, e eu crio outra pergunta aqui, até posso duplicar a primeira, e coloco como título pertinência da informação e depois coloco os patamares que estão aqui, ok? E portanto consigo fazer aqui a mesma coisa. Depois a estrutura e coesão, a mesma coisa. Portanto, o título será estrutura e coesão. Também posso ir aqui ao formulário e copiar o formulário anterior, se eu quiser, ok? Aqui embaixo, onde diz duplicar, e coloco aqui os 4 patamares da estrutura e coesão. Okay? E aos bocadinhos estou a colocar esta rubrica que está estática neste documento Word, estou a colocá-la num formulário. Okay? Finalmente, a correção linguística, que era o último critério, colocamos aqui como título correção linguística e depois exemplar, bom, satisfatório, aquém das expectativas. Depois, convém colocar sempre cada um dos itens como sendo obrigatório. Okay? Portanto, ao construir cada um dos itens aqui no formulário, é importante colocá-lo como obrigatório para que os alunos tenham de responder mesmo a cada um dos itens da rubrica, senão ela fica incompleta. Isto é importante. Nas definições do formulário, também há um aspecto para o qual queria chamar a vossa atenção, que é o seguinte: é importante, é importante que os endereços de e-mail sejam recolhidos se a escola tiver um domínio, se tiver uma conta Gmail ligada à educação. Ou seja, se cada aluno tiver a sua conta de e-mail. Porque é que isso é importante? Porque eu assim consigo saber o que é que cada um dos alunos respondeu no formulário da rubrica. Eu consigo perceber que o aluno responde, faz a tarefa, portanto, produz o texto que nós propomos, o texto de opinião, redige o seu texto, e depois, ao responder ao formulário, em aula, isto é feito em aula, eu vou dar o link, vou dar a ligação deste formulário aos alunos e eu sei o que é que cada um dos alunos respondeu. Claro que eles podem dizer, o professor não está a dar porque pede-me o endereço de e-mail. Sim, é verdade, tens de entrar com a tua conta da escola, ok? Se eu quiser, posso desativar essa opção, ok? Convém não permitir que a resposta seja editável, ou seja, o aluno, os alunos não podem alterar a resposta depois de enviar. Convém limitar a resposta apenas a uma submissão. Ou seja, os alunos não podem responder mais do que uma vez, senão estaríamos aqui a subverter um bocadinho o objetivo disto, ok? Podemos limitar
submissão ao domínio da escola, neste caso está aqui a escola onde eu estou neste momento a lecionar, podemos limitar ao domínio ou não, tanto faz, ok? Eu proponho que, havendo uma conta de e-mail, de correio eletrónico por aluno, penso que o ideal seria recolher o endereço de e-mail e seria limitar a conta ao domínio da escola. Não havendo, então podemos desativar esta opção, mas manter sempre esta aqui, limitar a uma resposta, porque é importante que os alunos respondam só uma vez, ok? Depois aqui nas outras opções, não há assim muito mais a acrescentar. Tornar as perguntas obrigatórias pode ser, mas elas já estão aqui obrigatórias em baixo, portanto, ao construir cada uma das perguntas já estava pré-definido. Portanto, chamo mesmo só a atenção para este aspecto. Nas definições é mesmo importante, se quisermos saber o que é que cada um dos alunos pensa do trabalho que produziu na aula, é mesmo importante recolher o endereço de e-mail e não se esqueçam de limitar a resposta a uma resposta por aluno. O que é que vai acontecer então? Se eu carregar aqui na pré-visualização, eu consigo ver o aspecto do meu formulário, da minha rubrica. Ou seja, aquilo que estava aqui como um documento estático, uma folha, aparece aqui como um documento dinâmico. E eu posso dizer ao aluno que pegue no seu telemóvel, durante a sala de aula, e que consulte este formulário. Agora surge a pergunta: como é que eu vou colocar este endereço disponível para os alunos? Posso fazê-lo da seguinte forma, muito simples. Na construção do documento, eu vou aqui e posso partilhar este documento, posso partilhá-lo, ou aliás, enviar, carrego aqui em enviar para fazer a partilha, para ativar, para acionar o formulário, portanto, aqui neste botãozinho, enviar, e depois há aqui uma opção que é selecionar aqui a ligação. E aparece aqui uma ligação, ok? Posso abreviar a ligação e posso, se quiser, posso colocar este endereço no quadro. Não é assim muito simpático, mas é uma solução já possível. E digo aos alunos: consultem este endereço no vosso telemóvel. Mas há uma solução mais prática. Eu posso copiar este endereço, portanto, selecioná-lo, fazer Ctrl+C, não é? Como fazemos normalmente, e depois há este endereço que se chama qrcodegenerator.com, qr-code-generator.com, e este endereço permite-me fazer o seguinte: eu vou aqui, vou-lhe dizer que quero converter uma ligação, ok? Posso pôr aqui já a ligação, Ctrl+V, ok? E ele vai criar este QR Code, ao qual nós estamos já muito habituados, até pelo contexto de pandemia, e eu posso simplesmente mostrar esta página na sala de aula e os alunos apontam o telemóvel para este QR Code. E ao apontarem o telemóvel, a câmara para o QR Code, vai-lhes abrir no telemóvel, vai-lhes abrir o formulário, ok? Eu posso dar a indicação antes da redação do texto, antes do exercício de redação de um texto de opinião, posso-lhes dizer: vejam os vários patamares, os vários critérios, vejam os vários níveis de desempenho, vejam aquilo que será importante construírem no vosso texto para que tenham um bom resultado. E depois eu posso, então, sugerir aos alunos que façam a redação do texto, e no final, então, eles pegam novamente no telemóvel e vão preencher este formulário, e aqui é que vem a parte interessante, ok? Eu vou fazer uma simulação do que seria uma aula com os alunos a preencherem este formulário. Vou só aqui desativar, por uma questão de demonstração, desativar a limitação a uma só resposta, porque eu vou responder algumas vezes ao formulário, simulando que são vários alunos, ok? Então vamos ativar o formulário, vou só fechar aqui algumas das abas, e vamos imaginar que o aluno X terminou o seu trabalho e releu o texto. Chamou-me até para corrigir em sala de aula, enquanto outros estão a terminar, e ele está agora a preencher a rubrica, ok? Está a colocar o endereço de e-mail. Vou também desativar essa opção do endereço de e-mail para poder demonstrar aqui mais facilmente, ok? E
vamos ver então como é que ficaria. Portanto, vamos imaginar que eu sou um aluno e aqui neste marcas de género posiciono como exemplar, na pertinência da informação, depois de ler o descritor, desculpem, eu seleciono bom, depois de ler a estrutura e coesão está aqui uma gralha, não sei se já repararam, estrutura, falta ali qualquer coisinha, mas também corrigimos isso, satisfatório, na correção linguística, por exemplo, bom, e submeto. Ok, muito bem. E eu vou aqui e até na aula já vejo que um aluno respondeu. Olha, já há aqui uma resposta, ok? Posso aproveitar e posso até ir ali corrigir e estrutura e coesão, desculpem, e corrijo aqui aquela gralha. Muito bem, temos uma resposta. Continuem. E reparem, vou enviar outra para efeitos de demonstração. Isto é possível, mas em sala de aula não seria possível, porque nós iríamos desativar a opção de permitir várias respostas. Outro aluno qualquer terminou o trabalho e vai se posicionando de acordo com os vários critérios e os vários níveis. E, por exemplo, acha que aqui na correção linguística, se calhar tem aqui, o professor disse que não estava muito bem, ou veio aqui corrigir e estavam aqui muitos erros, vou-me posicionar aqui aquém das expectativas. Sempre com uma linguagem muito pouco sancionatória, digamos assim, porque o objetivo da rubrica é, no fundo, permitir a possibilidade do aluno desenvolver competências e não de criticar ou de posicionar de uma forma sancionatória. Aqui temos outro aluno a preencher, ok? Temos aqui, por exemplo, exemplar, este aluno não deu erros, acha que se posiciona neste nível, ok? E aos poucos vão aparecendo aqui as respostas. Para nós, professores, isto é excelente porque nós temos, imaginemos, 25 alunos, 26 alunos, e temos aqui o resultado que nos permite rapidamente perceber, por exemplo, se se os alunos têm, se aquela turma em particular tem facilidade em reconhecer as marcas de género, e podemos até fazer uma análise mais fina e podemos ver quais são os alunos que se posicionaram considerando que não identificaram as marcas de género. Porque eles vão olhar para o texto que fizeram, vão olhar para o descritor, ok? Vão olhar para isto que está aqui, mas neste formato, e vão vão se posicionar. Isso vai-lhes permitir, de alguma forma, fazer uma autoavaliação, fazer também uma autorregulação do trabalho realizado. Por norma, devo dizer que os alunos são, pela experiência que nós temos, são bastante críticos em relação a eles próprios. Normalmente posicionam-se até em patamares mais abaixo, mas nós conseguimos perceber se há aqui algum problema em termos de algum dos critérios naquela turma em particular ou com algum aluno em particular. A vantagem da rubrica deste modo é que nós conseguimos tratar a informação rapidamente, ainda durante o decorrer da aula. Ou seja, alunos que já terminaram de realizar o exercício de escrita, nós fizemos uma leitura rápida e fomos ao lugar e corrigimos rapidamente, de uma forma não, obviamente, muito atenta, porque não é possível, e explicamos isso ao aluno, como é evidente, mas ao mesmo tempo temos o nosso portátil, ou podemos ter o nosso telemóvel e aceder à informação também através dele, e conseguimos rapidamente perceber o que está a acontecer na mente dos nossos alunos de uma forma geral, enquanto turma, e também de uma forma mais fina, aluno a aluno, se nós no formulário dissermos que queremos que eles indiquem qual é o endereço de e-mail deles e se quisermos limitar o formulário ao domínio da escola. Conseguimos ir ter com o aluno X e dizer, olha, reparei que, até de uma forma até mais discreta, reparei que te posicionaste aqui, deixa-me ver o teu texto novamente. Realmente aqui há uma questão, vamos trabalhar isto melhor depois na próxima aula, ou se calhar em trabalho de casa, como depois de atividade de seguimento. No fundo, o objetivo deste breve webinar é esse, é mostrar que a rubrica pode ser interessante se for dado ao aluno neste formato e funciona perfeitamente. Claro que no mundo perfeito ela seria construída com os alunos, mas muitas vezes isso não é possível. O que nós fazemos é apresentar já uma proposta. Mais ou menos os alunos percebem que será por aqui que o professor vai corrigir, vai classificar o seu texto. Mas isto depois ficaria sempre muito estático, ou seja, esta informação depois teríamos que perguntar aluno a aluno, então, onde é que tu te posicionas? Será interessante que se conseguimos manipular esta informação de uma forma dinâmica e é essa a proposta que nós apresentamos aqui através deste formulário, que pode ser através do Google Forms ou através do Microsoft Forms ou outro suporte semelhante. O objetivo
é mostrar que é muito fácil nós criarmos este formulário, que pode ser utilizado várias vezes. Eu posso duplicar o formulário depois várias vezes e posso utilizá-lo sempre que eu assim o entender. As respostas vão aparecendo ao longo da aula, porque o objetivo é precisamente de ser dinâmico e o professor não ter de levar trabalho de casa para fazer a análise dos resultados, os resultados serem observáveis na aula. Uh, Posso, e penso que este endereço que pode ser muito interessante para facilitar depois, facultar aos alunos a ligação do formulário, portanto, o tal QR codegenerator.com. E como é que se faz isto? Portanto, vou aqui e ao fazer a submissão do formulário, no fundo é ativar o formulário, vou aqui a esta ligação e aparece uma ligação personalizada do formulário que eu construí. Posso abreviar o endereço, o que importa aqui é copiá-lo e depois, ou copiar aqui, posso carregar aqui no botão, e vou ao endereço e vou aqui colá-lo para ele criar o tal QR Code, ok? Penso que esta solução cria uma dinâmica muito interessante em sala de aula. Parece-me que, de alguma forma, poderá facilitar a interação de informação entre o professor e os alunos e, sobretudo, permite ao professor agir rapidamente junto dos alunos que mostram que têm mais dificuldades na realização de uma determinada tarefa. Foi esta a nossa proposta para este webinar. Espero que seja útil para todos os colegas. Deixamos aqui o nosso endereço, marca a página @porteditora.pt, se quiserem esclarecer alguma situação. E, de qualquer modo, este material será enviado para todos os colegas. Muito obrigado.